Como eu disse, a gente está no final, chegando ao final da nossa série, Mágoas Familiares. E a gente começou falando dos choros de José, lembra? Os 5 choros que curaram a alma de José, a amargura, a mágoa, o ressentimento que estava ali no coração de José. A gente fez uma análise desses 5 choros e tiramos lições desses choros. Depois veio a Páscoa. E na Páscoa a gente conversou sobre a cruz na sala. Como é que é quando a gente coloca a cruz na sala da casa da gente? E o que é que significa colocar a cruz na sala da casa da gente? O que isso interfere, isso mexe na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo? E a gente vai encerrar hoje aqui falando sobre o que é para você imperdoável. Imperdoável. Quem assistiu o filme Imperdoável no Netflix? Quem assistiu esse filme Imperdoável com a Sandra Bullock? Assistiram? Aquele filme me fez uma reflexão bem interessante, que eu queria trazer um pouco aqui. Daqui a pouco eu boto aqui algumas coisas do filme. Mas imperdoável. O que é imperdoável para você? O que para você é imperdoável? Senão isso aqui é imperdoável. Isso daqui eu não perdoo. E aí eu fiz algumas perguntas no Instagram, né? E poucas pessoas responderam, porque não é fácil responder isso, tá? Porque geralmente isso mexe com ferida. Aquilo que é imperdoável para a gente, mexe com ferida, mexe com algumas coisas que são bem difíceis para a gente, mexe com algum preconceito, ou algum legalismo nosso. Então não é fácil a gente dizer o que é imperdoável para a gente. É como se a gente estivesse se desnudando um pouco. Por isso que tivemos até pouquíssimas respostas. Porque não é fácil colocar isso. E sabe o que eu percebo? Que para as pessoas é diferente o que é imperdoável para você, é diferente do que é imperdoável para você, é diferente do que é imperdoável para você, é diferente do que é imperdoável para você, que você julga imperdoável. É diferente. Porque tem a ver com as nossas histórias. Aquilo que é imperdoável para a gente tem a ver, por exemplo, com as nossas feridas. Se é algo que mexe com a ferida, muito forte, muito profunda, é mais difícil a gente perdoar aquilo. Porque mexeu com algo que pegou no meu calo, sabe? Pegou na minha ferida, pegou no meu trauma. É mais difícil, né? Quando pega nisso. É mais difícil também, sabe o que eu percebo? Da gente perdoar aquilo que não é fraqueza nossa. Não é fraqueza nossa. A gente é mais intolerante com aquilo que pra gente é fácil. A gente é mais intolerante com isso. Não é luta nossa, não é luta minha. Tipo, eu não tenho luta com ser honesto, assim, com ser desonesto, né? Eu simplesmente sou honesto, eu não faço força para ser honesto. E aí quando eu vejo alguém sendo desonesto, eu tenho dificuldade de perdoar aquilo ali. Eu acho, sabe, assim, dizer assim, isso é um desvio de caráter. Se a gente vai para uns negócios assim, forte, né? Isso é desvio de caráter. Você não, sabe, você não aguenta aquilo lá, porque não é muito sua fraqueza. Já alguém que luta contra uma fraqueza específica, ela tem mais facilidade de entender o porquê que o outro não consegue segurar a onda. Faz sentido? É diferente para todos nós. Por isso que a gente pega às vezes alguns casais, por exemplo, que passam por uma realidade, por exemplo, de traição, e alguns têm maneiras diferentes de lidar com isso. Para alguns, para outros, conseguem superar aquilo com mais... Depende muito de cada história, de cada perfil, de cada pessoa, de cada coração e de muitos detalhes. Estou dando só um exemplo. É diferente para cada um de nós. Às vezes também, a gente tem dificuldade de perdoar algo porque aquilo fere muito algo que é muito precioso para a gente. É um valor muito grande para mim. Isso para mim é muito importante. Isso para mim. E aí quando alguém falha justamente nisso, você tem mais dificuldade de perdoar. Vocês concordam que é diferente para cada um a dificuldade de perdoar? Mas o que eu queria trazer hoje, uma fala aqui, uma fala muito simples. É independente da dificuldade que você tem, dos contextos de ferida que cada um traz, ou dos preconceitos, dos legalismos, dos absolutismos, que leva a gente muitas vezes a ter dificuldade de perdoar, as feridas, os traumas. Independente disso, o Evangelho nos traz um imperativo.
perdoe. As falas de Jesus sobre isso são falas muito duras. E eu vou ler um texto hoje aqui que é muito difícil de ser lido. É um imperativo muito forte do Evangelho em dizer perdoe. É como se fosse assim, perdoa. E eu vou começar talvez com a pergunta de Pedro, sabe? Porque Pedro pergunta quantas vezes ele deveria perdoar. E aí eu venho perdoar quantas vezes for necessário. Meu povo, o Evangelho é um negócio muito direto nesse sentido. Não tem meio termo, não tem. É quantas vezes for necessário. É perdoar quantas vezes for necessário. E aí, Pedro chega para Jesus, eu vou ler esse texto com vocês, está em Mateus 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos pensar nesse texto. Porque a gente sempre acha que Pedro, quando está fazendo essa pergunta, como se ele estivesse fazendo o papel do religioso de querer limitar o perdão. Mas na verdade Pedro está esticando positivamente a capacidade de perdoar. Porque na tradição judaica você teria a obrigação de perdoar uma pessoa 3 vezes. Isso a partir de uma reflexão do texto de Amós e de outros textos, se surgiu uma tradição de que em 3 vezes eram as vezes que você devia perdoar. E aí Pedro já conhecia Jesus, então Pedro chega e diz: Senhor, é como se fosse assim, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor fala muito de perdão, não deve ser só 3. O teu conselho não deve ser 3. Deve ser mais. E talvez ele quis dar um de generoso, né? Ele quis dar um de bonzão. E dizer assim: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7? Ele diz: pô, 7 é o dobro, é mais do que o dobro de 3. 7 é o número da perfeição. Então assim, é 7. Aí Jesus olha para ele e diz: não, é 70 vezes 7. Há uma divergência entre os tradutores bíblicos, se é 70 vezes 7 ou se é 77. Há uma diferença, há uma divergência sobre isso, mas não importa, porque os dois, Jesus está dizendo, não é 7, é 77, ou não é 7, é 70 vezes 7. Mas quem defende de que não é 70 vezes 7, é 77, ele faz uma referência à família de Caim. Caim matou Abel. E a família de Caim parece que vinha com uma cultura de vingança, de mal com mal, de bateu levou, de não tolerância, de não perdão. Onde é que isso fica claro? Isso fica claro em toda a violência, né, dos irmãos ali e tudo mais. Mas quando a gente vai ver um descendente de Caim, que era Lameque, olha o que é que Lameque diz. Disse Lameque às suas mulheres: eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O que ele está dizendo? Se o meu tataravô, ele se vingava 7 vezes, eu vou me vingar 77. É uma cultura de quê? De rancor, de não deixar ninguém pisar, de mexer com a gente, morreu. O menino me machucou, matei. O pai me feriu, um homem me feriu, matei. Diz assim, nossa cultura aqui é a cultura de que ninguém mexe com a gente. Quem mexer com a gente está ferido, está morto. Entende? Você sabia que não dessa forma tão macabra, mas existe muitas vezes culturas familiares que são de total intolerância, onde o perdão ele não encontra caminho, porque os corações são frios, eles são rebatedores, os corações são agressores. Está sendo agredido, mas a partir de também devolve com uma agressão talvez tão maior quanto.
E o Evangelho, ele traz outra cultura. Quantas vezes perdoar? Era 3. Não, deve ser 7. Não, é 77. É 70 vezes 7. Whatever. É muito. Não é nem 3 e nem 7. Não é a partir de uma lógica de Caim. É a partir da lógica de Jesus. E o Evangelho nos convida a perdoar. E o Evangelho é radical na ideia do perdão. Eu queria só abrir aqui um parênteses. Perdoar não significa continuar refém de alguém, exposto a uma realidade de sofrimento e de violência. O perdão não significa que eu perdoar alguém que me ofendeu, de que eu preciso continuar me expondo para que essa pessoa continue me ferindo, me ofendendo e me machucando e me violentando. Em nome muitas vezes desse discurso religioso, muitas pessoas passaram a sua vida toda sofrendo abuso em nome do perdão. Eu quero abrir esse parênteses porque o Evangelho vai sempre dizer perdoe. Mas não necessariamente perdoar significa continuar preso e como refém dentro de uma realidade de abuso e de violência. Agora, se você vai sair daquela realidade de abuso e de violência, saia dela perdoando. Saia dela com seu coração limpo, para que você consiga reconstruir sua vida. Eu digo porque às vezes, dentro de um contexto familiar, e são muitos os contextos familiares, onde violências de todos os tipos e de toda sorte são feitas. E perdoar, violências e abusos, perdoar não significa você ficar sendo exposto gratuitamente à violência de forma sistemática. Faz parte do autocuidado a gente se proteger, a gente estabelecer reserva, mas a gente precisa fazer isso com o nosso coração limpo. Não é que eu estou me distanciando de você aqui porque eu tenho raiva de você, porque eu quero o seu mal, não. Eu estou mantendo uma distância segura para que a gente continue sendo família, para que a gente continue se amando, mas com o nosso coração limpo a partir do perdão. Isso cabia uma pregação só sobre isso, né? Como se livrar do abuso sem deixar de ser crente, né? Como se livrar do abuso sem abrir mão do Evangelho, sem abrir mão do perdão. Mas o imperativo do perdão, ele é bíblico, ele é do Evangelho, e não tem como a gente fugir disso. É perdoar. É perdoar. Se você está saindo de uma realidade de muito sofrimento, de alguém que te machucou, de alguém que te feriu, você vai sair, então saia, mas saia perdoando. Não leve essa mágoa, não leve esse ressentimento, não leve essa amargura, porque isso vai acabar com você. Perdoe. Agora, via de regra, né, meu povo? Esse perdão aqui, ele transforma, e a gente falou sobre isso no domingo passado, né? Ele restaura relações. Eu abri esse parênteses só porque eu acho que tem situações que são extremas. E nessas situações extremas, a gente não pode usar o discurso do perdão como forma de continuar legitimando uma violência ou um abuso. Tá? Vamos para o próximo. Perdoe. No imperativo, perdoe. Perdoe, pois você é igual. Você é igual. Você sabia que você é farinha do mesmo saco da pessoa que você não consegue perdoar? Ah, não sou não, pastor. O senhor não conhece a pessoa que me... Eu não preciso conhecer. Eu sei que é. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Mas a gente cria uma hierarquia de pecado, onde quem tem um pecadinho, ele se sente no direito de julgar quem tem um pecadão. Como se isso fosse alguma coisa para Deus. Nós nos enxergamos muito como diferente. A religião traz muito isso, sabe? Quem é e quem não é. Quem é santo, quem não é santo. Quem que faz a vontade de Deus e quem não faz. E a gente sai elegendo alguns pecados para colocar ele como os pecados dos pecadões. E como eu sou um cara de pecadinho, eu posso não perdoar. Eu posso julgar essas pessoas, mas não pode. Nós somos todos iguais. Lá em Jó, quando Eliú chega para Jó, ele diz para Jó: eu sou igual a você diante de Deus. Meu povo, guarda isso no teu coração.
Eu sou igual a você diante de Deus. Imagem e semelhança de Deus, pecador. Nós somos iguais. Não adianta a gente ficar querendo, sabe, pegar quem é mais pecador, quem é menos pecador. Não adianta, isso vai só adoecer a gente. Eu sou igual a você, Jó. Diante de Deus eu sou igual a você. Eu também fui feito de barro. Eu também sou mazelado. Eu também sou alma cebosa. Eu também sou pecador. Eu também sou cheio de defeitos. Você não conhece meu coração. Meu coração é cheio de maldade. Eu sou igual a você. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Esse filme, Imperdoável. Bota a imagem do filme aí, da Sandra Bullock. Ninguém escapa do passado, né? E ela foi presa durante muitos anos. E ela sai da prisão. E ela vai se reinserir na sociedade. Ela não consegue. A gente vê isso, pessoal, na nossa cultura. Uma pessoa que cometeu um crime, às vezes pagou o crime, está saindo para reestruturar a vida. E ninguém quer dar espaço para ele em canto nenhum. Porque é imperdoável. Ele fez algo errado, sabe? E pronto. E aí quando ela sai, ela quer se inserir, ela não consegue inserir. Ela sofre violência dentro do contexto, ela sofre uma violência fora da prisão, muito semelhante à violência que ela sofria dentro da prisão. E tem uma hora que ela diz assim: o pessoal que está aqui fora é igual o pessoal que está lá dentro. O pessoal que está aqui fora tem os mesmos pecados do que o pessoal que está lá dentro. Mas como a gente tem dificuldade em assimilar isso, né? Nós tratamos os maus e os bons. Os bons e os maus da sociedade. Os bons e os maus. E nós acabamos levando essa mesma lógica dos bons e dos maus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para as pessoas da nossa casa. Os bons e os maus, os bons e os maus. Somos todos maus. E somos todos bons, no sentido de que somos todos especiais no valor que temos diante de Deus, e somos todos pecadores diante de Deus. Não temos como olhar para o outro e achar que o outro é diferente da gente. Não é diferente, meu povo, nós somos iguais. Perdoe, porque você é igual. Você é tão pecador quanto. Lá no choro de José, lembra quando José, o pai dele morre, e ele se encontra com os discípulos, com os irmãos dele, depois do pai ter morrido, e os irmãos se curvam e dizem: a gente vai ser teu escravo. E aí José diz isso aqui, ó: porém José lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Quando a gente não perdoa, e a gente julga e condena, a gente está ficando no lugar de Deus. Ah, mas não é igual, eu nunca faria isso. Essa frase é ótima. Ah, eu sou pecador, mas eu nunca faria isso. Você é igual. Eu participei de um grupo do Celebrando a Recuperação, um grupo no começo da Candeias. Era eu e uns 5, 6 jovens, todos lutando contra adicção, alguns com remédio, outros com álcool, outros com droga. E a gente tinha um momento onde a gente no começo falava dos nossos pecados, né? Cada um falava o seu nome e dizia qual era a sua luta, né? E aí cada um foi falando. Um lutava contra o uso de medicamento para poder funcionar como ópio, como droga. O outro lutava contra o uso de drogas mesmo. O outro era com álcool. E aí cada um ia falando o nome e ia dizendo que lutava contra o quê, né? E aí chegou na minha vez, né? E quando eles começaram a falar, eu digo para vocês, meu povo, isso não foi estratégia minha de gerar aproximação, não. Eu olhei para eles e disse: eu sou igual. E aí quando chegou na minha vez, eu disse: eu sou o Hildebrando, né? Dá um trabalho falar isso. Eu sou o Hildebrando e eu luto contra uma compulsividade alimentar. Porque a minha relação com comida, ela é uma relação que muitas vezes é emocional. A geladeira, para mim, à noite, em alguns dias mais difíceis, ela tem uma cara de Rivotril. E eu olhei para aquelas pessoas e disse: se esses caras têm dificuldade
de dizer não para a bebida que eu tenho, de dizer não para uma coxinha num dia difícil, a gente é igual. A gente é igual. Aí eu lembro de um que eu olhei assim: pecado de pastor é osso. A gente está aqui dizendo que usa droga, que não sei o que. Ele diz: eu quero comer de noite, né? Querendo dizer que isso não era pecado, mas para mim é a mesma coisa. Agora, por causa de uma condição, por causa de uma estrutura psíquica, por causa de uma estrutura familiar, por causa de uma série de coisas, eu talvez tenha mais força que eles para um bocado de coisa, mas isso não me torna melhor do que eles. Nós somos iguais. E a gente deve se olhar assim dentro da nossa casa. A gente deve se olhar assim dentro da nossa casa e olhar para o outro não como o cara, sabe, que não consegue porque não quer, que não faz porque não quer, isso não faz porque não quer. É típico de quem não entende a dificuldade do outro porque não é difícil para você. Legião Urbana, né? Legião Urbana, Pais e Filhos, diz: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Um pai, criança. São crianças como você. Não sabem o que fazer. Estão perdidos. E quantas vezes eu converso com os adolescentes e com os pais e eu vejo que os adolescentes são mais maduros. Eles estão mais assim, centrados, assim, sabe? Eles estão numa posição mais equilibrada com a vida. Porque a gente não passou por tudo que o pai e a mãe passou ainda, né? Não sabe o que é a pressão de ter um filho para dar conta. Isso tudo é pesado para a gente. Mas nós somos... Se culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Eles são crianças como você. Você está culpando essas pessoas de tudo, apontando o dedo na cara desses pecadores porque eles têm um pecado que na tua escala, Richard, é mais do que o teu, e tu acha que por isso tu tem direito de... Entende? Perdoe. Perdoe, pois você foi perdoado. Jesus nos convida a uma devoção e a uma espiritualidade de coerência. E aí se prepare porque você vai ler agora. Mateus 6,12 diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. O que é que ele está dizendo? Que oração é essa? Me perdoa do jeito que eu estou perdoando os meus devedores. Então, se eu não estou perdoando os meus devedores, é assim que eu estou pedindo para o Pai me perdoar. Ela diz: isso foi só um recursozinho didático de Jesus. Foi não, ele levando isso muito a sério. Muito a sério. Tanto que depois, no final da oração do Pai Nosso, olha o que ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meu povo, que texto, hein? Esse é aqueles textos que a gente pula quando a gente está lendo a Bíblia. A gente diz: deve ser outra coisa. Ele está condicionando. Mas espera aí, o perdão de Deus não é incondicional? Para a salvação é, mas parece que ele não está falando de um perdão para a salvação. Não dá para a gente usar isso aqui como perdão de salvação, não dá, porque biblicamente seria uma heresia. Perdão para a salvação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe que nenhum pecado, qualquer pecado, a cruz cobre, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não está falando disso. É como eu resolvo esse texto, tá? Ele está falando de não perdoar a ofensa do irmão. O pai não perdoará as ofensas. Dorme com essa. Dorme com aquele texto que ele diz: se você tiver uma oferta para entregar no altar, e você chega aqui no culto, maravilhosa graça, espiritual pra caramba, chega aqui com o teu dizimão aqui, pá! Aí Deus está lá do alto olhando para você e dizendo assim: e aquele irmão que você não fala? Larga a oferta no altar. Foi isso que Jesus disse. Vai se reconciliar. Depois você volta. Porque sem perdoar, dá nem para cultuar. É pesado isso. Mas eu vou para o mais pesado, que é uma parábola que Jesus contou.
E eu digo para vocês que eu fiquei ontem, leio ou não leio, leio ou não leio, leio ou não leio, vou ler. E resolvi ler. E vou ler até o final, porque tem uns parábolas que você lê e os últimos versículos você não lê. Quando você está pregando, porque é difícil aqueles últimos versículos. Eu vou ler até o final, se prepare. E você vai entender quando eu terminar de ler. E quando eu terminar de ler, quem quiser ir embora pode ir. Mateus 18. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. O rei é o Senhor. Nós somos esse ser que deve ao Senhor uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Foi isso que Deus fez com a gente, porque a nossa dívida com Deus a gente não tem como pagar. Senhor, eu vou te pagar com a minha religiosidade, eu vou te pagar indo para a igreja, eu vou te pagar com o meu dízimo, eu vou te pagar com o meu dom, eu vou te pagar servindo, eu vou te pagar ajudando o velhinho a atravessar a rua, eu vou te pagar doando para as ONGs, eu vou te pagar. Ele disse: tu não tem como pagar. Cancela a tua dívida, vai embora, tu está perdoado, tenho compaixão de ti. Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. O conservo, era o rei e o servo, agora é o servo com o servo, tá? Caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou-o lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram aquilo e disseram: que absurdo. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, é um versículo que eu não podia não ler. Lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jesus realmente não está brincando com isso. Repito, isso não tem nada a ver com salvação. Mas tem a ver com Deus que é Pai, que corrige o Filho que ama, e que diante dessas incoerências, Ele vai nos levar no caminho da disciplina. É imperativo. Evangelho é perdoar. Quantas vezes? 3? Não, deve ser 7. Não, é 70 vezes 7. Quem? A todos os pecadores, até os bem bad. Até os bem bad. Aqueles bem maus. Porque você é igual. E por quê? Porque você foi perdoado. E não faz sentido você se colocar como julgador e como juiz. Perdoa. Mas por último, meus irmãos, perdoe. Você precisa perdoar. Por você. Perdoe. Porque destrói você e faz mal para você. Talvez por isso Jesus tenha sido tão duro, porque a ausência do perdão, ela é adoecimento para os dois lados. Tem ninguém bem com isso. E é incoerente com o evangelho e com a mensagem da cruz. É cuspir na cruz. O Henry, que eu não sei dizer o sobrenome dele, ele diz: queres ser feliz por um momento, vinga-te.
Queres ser feliz sempre? Perdoa. O outro autor aí que eu também não sei o nome. Quem pretende curar sua ferida infligindo sofrimento ao agressor, equivoca-se. Ninguém cura ferida assim. E o José Antônio Pagola, um padre teólogo do Novo Testamento, ele diz: não confundam ira com vingança. A ira faz parte de quem sofre e é legítima. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira é um sentimento saudável. Quando a gente é ofendido, é natural que a gente ser perdoador não é ser mané. Desculpa o mané, né? Tem algum Manuel aqui, né? Não é ser um Zé. Aí tem um Zé também, meu pai é Zé. Não é ser uma ameba. Não tem nem o nome de ameba aqui não. Ninguém chama de ameba aqui não, né? Então não é ser uma ameba não, que você fica ali apático. O cara faz: ai, pá, eu sou de Jesus. Sente, não sinto raiva porque eu estou controlado pelo Espírito Santo. Tu é doido, cara. Tu adoeceu nesse negócio aí. Porque é natural, quando a gente pisa no pé da gente, a gente diz: ai, sai daqui, sentir raiva. Isso faz parte da vida. E Pagola separa. Ele diz que a ira é indignação, é raiva por ter sido ofendido, é uma reação saudável por ter sido ofendido. Agora, a vingança, ela tem a ver com ódio, tem a ver com ressentimento, tem a ver com amargura. A vingança, ela busca causar dano, humilhar, até destruir a quem ele faz mal. E é aí que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Efésios 4, 26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Quando vocês se irarem, não pequem, apaziguem a ira. Sabe, cuidem do coração de vocês e não deem lugar ao diabo. Não adoeçam com isso, não transformem essa ira em vingança, em mágoa, em ressentimento, em amargura, em vontade de causar dano. O Pagola ainda diz, e eu trouxe essa frase para projetar para vocês acompanharem comigo: às vezes se esquece que o processo do perdão faz mais bem ao ofendido, pois o liberta do mal, faz crescer sua dignidade e nobreza, dá-lhe forças para recriar sua vida e lhe permite iniciar novos projetos, lhe permite começar de novo, lhe permite continuar. Por isso Paulo ainda diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quem diz amém? É imperativo. Perdoe. Quando você for orar, ore assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoe. Você é igual. Perdoe quantas vezes for necessário. Perdoe. Porque o perdão cura a tua alma. Ele restaura a tua vida. E te dá condição de criar novos projetos. Que Deus ajude a gente e nos dê condição de vivermos este grande desafio e imperativo do Evangelho, de perdoar. Não 3 e nem 7, mas 70 vezes 7. E que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa família e as nossas relações. Amém?